Lula foi tirado da cadeia por uma manobra jurídica jamais vista na história do Brasil. Uma artimanha que envolve aquelas personagens que ele dá tapinhas na cara. Ele teve uma ajudinha para ser solto e reiniciar os processos. Lula inocentado só se for na cabeça do William Bonner. E essa vitória na ONU é tão real quanto o excesso de democracia da Venezuela. Vale tanto quanto essa nota de 13. Depois de menos de 2 anos preso ou tirando férias em Curitiba, os togados argumentaram que Lula foi julgado de um lado da rua quando deveria ter sido do outro. De inocente, Lula não tem nada. Inocentado ele não foi. Sem seus amigos poderosos, ele não estaria concorrendo. Lula foi condenado em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro. Foi condenado por unanimidade pelo TRF e pelo STJ. Com provas que envergonham qualquer brasileiro honesto. E sua pena, inclusive, foi aumentada. Em delação, parceiros do crime deixaram bem claro que Lula é o mentor e chefe da quadrilha que operou o maior esquema de corrupção da história moderna da humanidade. Lula é o candidato da tríade, que envolve esse consórcio da grande imprensa, dos institutos de pesquisa e, é claro, de algumas figuras poderosas que vestem capa preta. Alia-se a esses parte da classe artística com saudades do dinheiro público, aqueles empresários que vivem da boquinha estatal, os sindicatos, o MST, os traficantes, todo o crime organizado, banqueiros, o Foro de São Paulo e os agentes da nova ordem mundial no Brasil e no exterior, como Fernando Henrique Cardoso e George Soros. Lula quer a regulamentação da mídia. Lula quer a ideologia de gênero nas escolas, a legalização das drogas, quer proibir a população de bem se defender dos bandidos. Lula já disse, se voltar, vai novamente enviar nosso dinheiro para financiar seus amigos ditadores. Eu não quero isso. E você? Lula odeia o cristianismo e os cristãos. Para ele, padres e pastores não são necessários. Por isso, não será nenhuma surpresa se sacerdotes começarem a serem perseguidos no Brasil, assim como na Nicarágua de Daniel Ortega, amigo pessoal de Lula. Lula tem um enorme repertório de ataque às mulheres. Quando ele se viu em apuros por não poder assumir a Casa Civil, numa manobra da Dilma para que ele tivesse foro privilegiado e não fosse preso, Lula perguntou: cadê as mulheres do grelo duro do nosso partido? Que nojo! O Lula é aquele misógino de sempre, que diz que as mulheres têm que ser submissas aos homens, mas também disse alguns dias atrás que se um homem quisesse bater na sua própria mulher, que pelo menos não fizesse isso dentro de casa. Como assim, Lula? Lula é o homofóbico que disse que Pelotas é cidade polo exportadora de viados. Não acredita em mim? Pesquisa aí na internet, porque essa verdade a Globo não mostra. Pelotas é cidade polo, né? Claro. Exportadora de viado. 320 mil habitantes. Lula defende o aborto. Ele quer permitir a matança de bebês inocentes no ventre de suas mães. Sua ex-companheira Miriam Cordeiro relatou que Lula lhe ofereceu dinheiro para que abortasse quando descobriu que estava grávida. Que tristeza. Lula odeia pobres, mas ama o dinheiro do suor dos pobres trabalhadores pagadores de impostos. O sobrado em que ele mora tem 700 metros quadrados e fica num dos bairros mais ricos e mais chiques de São Paulo. Se o Lula não trabalha, quem paga o aluguel da sua mansão? Quem paga os seus luxos? Quem, afinal, pagou a sua festa milionária de casamento? É claro, fomos nós que pagamos. Lula quis separar o sulista do nordestino, o preto do branco, o rico do pobre, o gay do hétero, quando na verdade nós somos um só povo, uma só nação.
O governo de Lula é separatista. Ele divide para depois ganhar. Lula não ama o preto, não ama o pobre, não ama o gay, não ama a igreja, não ama a classe média. Lula, quisera eu acreditar que ele ame ao menos os seus filhos. E por falar em filhos, Lula tem um filho que de monitor de zoológico, que complementava a sua renda dando aulas de informática, depois do governo do pai, se tornou um multimilionário. E vem cá, você sabe por que a imprensa internacional e nacional fala tanto da Amazônia nesses últimos 3 anos e meio? É porque Lula vendeu a nossa floresta para ONGs estrangeiras e para a União Europeia. E o atual governo não entregou. Se Lula voltar, adeus Amazônia! E Lula, como gestor, foi um desastre. Alguns dos saldos dos governos do PT, além da corrupção, é claro, são os seguintes. Lula não passou da 19ª colocação entre os 30 presidentes brasileiros no tocante à economia. Já a sucessora dele, Dilma, teve o 3º pior desempenho nessa área. E não podemos nem nos comparar com os países da América Latina e com os da OCDE em termos de crescimento. É uma vergonha para todos nós. E a conta a gente continua pagando até hoje. O Brasil ficou abaixo da média dos países emergentes no combate à miséria. Durante seu governo, Lula disse que o brasileiro tinha que tirar a carne do seu prato e comer mais ovos. E agora vem prometer picanha para todo mundo. Só se for aquela, do Joesley e do Wesley Batista, aqueles da Friboi, os donos, da Friboi, cheio de papelão. Aqueles mesmos que ajudaram a financiar toda a rede de corrupção do PT. Então não se engane, a única coisa que o PT tem para oferecer é mortadela para os seus militantes e nada mais. Segundo estudos nacionais e internacionais, a desigualdade no Brasil não diminuiu nos anos de 2001 a 2015. Pelo contrário, os ricos ficaram mais ricos e os pobres mais pobres. Essa é a política do PT, tornar os ricos cada vez mais ricos e, infelizmente, tornar os pobres em miseráveis. O Lula é o pai da maior recessão da história brasileira. Em 2014, quando a Dilma saía na foto e o Lula governava nos bastidores, eles colocaram o PT, mais de 8 milhões de brasileiros, abaixo da linha da pobreza e destruíram milhões de empregos. As fraudes fiscais ultrapassaram a casa dos 60 bilhões de reais. E isso foi ontem. Foi ontem, gente. Vamos acordar. Durante o governo Lula e o PT, o Brasil se tornou um dos 10 lugares mais perigosos do planeta. Para se ter ideia, o limite considerado como suportável pela Organização Mundial da Saúde é de 10 homicídios por 100 mil habitantes. E ao final da gestão petista e seu vice que assumiu, fechamos 2016 ultrapassando mais de 3 vezes esse limite de suportação, com a triste marca de 31 pessoas assassinadas a cada 100 mil habitantes. Esse é o partido e candidato que pregam a paz quando seu governo deixou o país em guerra, discórdias e privilégios para bandidos. E pelos discursos, isso não mudou. Sabem o que o Lula me lembra? Mensalão, Petrolão, empreiteiras, Copa do Mundo e Olimpíadas superfaturadas enquanto brasileiros morriam em filas de hospitais. BNDES financiando ditaduras em troca de charutos, lava-jato, cartões corporativos, 60 delações, condenação por 32 juízes, mais de 3 mil evidências contra. Lula lembra expressões como bandido, corrupção e cadeia. Nós vamos permitir que o maior ladrão da história do país volte à cena do crime
Todos os ex-tesoureiros do PT foram presos. Ex-diretores da Petrobras foram presos. Ex-líderes do PT na Câmara e no Senado foram presos. Ex-diretores das estatais foram presos. Um punhado de ministros do governo Lula foram presos. Lula foi preso e preso deveria ficar. Quem vota em Lula está dando o aval para que ele volte a roubar. Quem vota em Lula, sabendo de tudo que ele já fez com esse país e ainda quer fazer, me desculpe, mas não ama esse país, não acredita em Deus e muito menos se preocupa com o futuro de seus filhos. Se no primeiro turno você não foi votar, anulou seu voto ou votou no candidato que não foi para o segundo turno, eu peço que reflita profundamente. É a sua liberdade que está em jogo. Vote pelos R$600 de Auxílio Brasil que beneficia, sobretudo, os mais humildes. Pela água que finalmente chega ao Nordeste com a transposição do São Francisco. Vote pelas mais de 70 leis e decretos que protegem e valorizam as mulheres. Vote pelas quase 500 mil de titulações de terras, onde 80% destas estão em posse das mulheres. Vote pela privatização de portos e aeroportos, pelo marco ferroviário do saneamento básico, pela lei de liberdade econômica, pelo PIX, pelo abatimento de 92% das dívidas dos estudantes com o FIES. Vote por um ministério composto por gente competente e sem o antigo toma lá da cá. Vote por quem já provou que governa sem corrupção. Vote por uma das gasolinas mais baratas do mundo. Vote pelo agro que alimenta 1 em cada 4 pessoas no planeta. Vote pela reindustrialização do Brasil, pela redução de impostos dos medicamentos em todos os itens da cesta básica. Vote contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra a legalização das drogas. Vote pela liberdade de crença, pela liberdade de expressão. E por fim, vote pela sua total e irrestrita liberdade. Vote pelo Brasil. Deus, pátria, família e liberdade. Vote Bolsonaro 22. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar. Defende a família e não vai te enganar.